Algum dia, já percebeu como existem momentos em que tudo ao redor parece estar contra você, como se portas se fechassem, pessoas se afastassem e até mesmo a esperança começasse a dar sinais de cansaço? Talvez você tenha atravessado noites longas em que o sono não veio e o coração parecia carregar o peso de um mundo que não se importa. A vida, em seus altos e baixos, tem essa estranha habilidade de nos colocar diante de situações que parecem impossíveis de vencer. E é nesse cenário que a fé se torna não apenas uma palavra bonita, mas a única chama capaz de manter acesa a coragem dentro de você. Quando você ouve falar sobre milagres, sobre o impossível acontecendo, talvez sua mente questione e diga que isso é coisa distante, de livros antigos ou de histórias de outras pessoas. Mas e se eu te dissesse que o impossível não está longe, não está fora do seu alcance e que pode sim acontecer na sua vida? Muitas vezes você se olha no espelho e não consegue enxergar além das suas próprias limitações. É fácil acreditar nas críticas, nos rótulos e nas derrotas do passado, mas é difícil enxergar a promessa de um futuro diferente. Porém, a verdade é que você não está sozinho. E existe uma presença real que deseja transformar não só as circunstâncias ao seu redor, mas também o que você carrega dentro do peito. O Espírito Santo é essa presença que se move em silêncio, mas com poder, que toca de forma invisível, mas deixa marcas eternas. Ele é quem traz vida onde havia morte, paz onde havia guerra e esperança onde só restava desespero. Você pode até pensar que já perdeu todas as chances, mas não existe abismo profundo demais que ele não consiga alcançar. Lembre-se do que está escrito no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 26. Para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Essa declaração não é apenas uma frase de efeito, é um convite para você crer em algo maior do que os seus limites. Quando você passa a olhar a vida com essa perspectiva, entende que a fé não é negar a realidade, mas acreditar que existe um Deus que pode transformá-la completamente. É como caminhar sobre as águas mesmo quando o vento sopra forte, porque você sabe que não está caminhando sozinho. Talvez hoje você se encontre diante de um diagnóstico difícil, de uma dívida que parece não ter saída, de uma porta de emprego que se fechou ou até mesmo de uma relação que desmoronou. Esses cenários, que humanamente parecem impossíveis de restaurar, são justamente os lugares onde o poder divino se manifesta com maior intensidade. A sua história não terminou, e mesmo que as páginas estejam manchadas de lágrimas, ainda há capítulos que serão escritos com alegria. É nessa confiança que você precisa se firmar. Não porque tudo ao redor vai mudar num passe de mágica, mas porque você será fortalecido para enfrentar e vencer o que parecia maior que você. Pense na vida de pessoas que você conhece ou já ouviu falar, que atravessaram perdas, falências, rejeições, mas que não desistiram. Você mesmo pode ser esse exemplo para outros. Quando o Espírito Santo visita alguém, a mudança começa de dentro para fora. Ele traz clareza quando a mente está confusa, fortalece quando o corpo está fraco e dá paz quando tudo parece perdido. Essa visita não é apenas para líderes religiosos, para pessoas especiais ou para quem parece ser mais merecedor. Ela é para você exatamente onde você está, com suas falhas, cicatrizes e até mesmo incredulidades. É nesse lugar que Deus se revela como Pai e mostra que o impossível não é obstáculo para o seu amor. O que você precisa fazer é abrir espaço, é parar por alguns instantes, respirar fundo e permitir que essa presença toque em áreas da sua vida que você tem tentado controlar sozinho.
Muitas vezes, o impossível não acontece porque você tenta segurar as rédeas de tudo, e o resultado disso é cansaço e frustração. Mas quando você decide entregar, quando solta o peso nas mãos de Deus, você experimenta o alívio que nenhuma terapia, nenhum conselho ou nenhum esforço humano pode dar. É como ouvir dentro de si: não temas, eu estou contigo. Essa voz que ecoa desde a eternidade continua viva hoje, chamando você para confiar. Não se trata de religião, de denominação ou de títulos, se trata de relacionamento. Você foi criado para viver essa conexão, e quando o Espírito Santo entra, as coisas que antes eram pesadas se tornam leves, porque ele carrega junto com você. É isso que pode transformar a sua vida, não apenas acreditar em milagres distantes, mas experimentar o impossível acontecendo na sua própria caminhada. Agora quero te pedir algo especial para entender que você está totalmente em conexão com o Espírito Santo e com esse vídeo. Escreva nos comentários a frase "Eu creio no impossível" e declare isso sobre a sua vida. Quando você declara, Deus começa a mover o impossível a seu favor. Quando você olha para trás e lembra dos dias em que quase desistiu, percebe que algo sempre o sustentou. Talvez você nem consiga explicar, mas havia uma força invisível que não deixou você cair completamente. Esse é o agir do Espírito Santo, que não se limita a manifestações extraordinárias, mas também atua em detalhes sutis da sua rotina. Ele é quem sopra esperança quando você acha que não aguenta mais, quem lhe dá criatividade quando todos os caminhos parecem bloqueados, quem lhe dá sabedoria para lidar com pessoas difíceis e situações inesperadas. Muitas vezes você pode não ter reconhecido, mas ele já esteve presente em momentos cruciais da sua vida, guardando você de perigos, trazendo soluções inesperadas e até mesmo afastando situações que você acreditava ser boas, mas que teriam destruído sua paz. É impressionante como a nossa visão é limitada. Nós enxergamos apenas um pedaço do quebra-cabeça, enquanto Deus contempla a obra completa. É por isso que tantas vezes você sente frustração quando um plano não dá certo, quando um projeto que parecia perfeito desmorona. Mas o que você não imagina é que pode ter sido livramento. Quantas vezes você chorou por algo que não aconteceu e depois de algum tempo percebeu que foi o melhor para você? Essa é a mão invisível do Espírito Santo agindo, organizando o que parecia caos. Ele não erra, não se atrasa e não falha. Seu tempo é diferente do seu, mas sempre é o tempo certo. Pense na promessa registrada no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa é para você. Talvez você se sinta cansado, esgotado pelas lutas diárias, mas a renovação vem de cima. É como se novas asas fossem entregues para que você consiga voar acima das tempestades que antes o prendiam. E o mais interessante é que essa força não vem do seu esforço, mas da confiança em quem nunca falhou. Você pode estar se perguntando, mas como posso experimentar isso na prática? A resposta é mais simples do que você imagina. É abrir espaço no seu dia para conversar com Deus como você conversaria com um amigo. Não precisa de palavras difíceis, nem de rituais complicados. Basta ser sincero, dizer o que sente, compartilhar suas dúvidas, suas dores e até sua raiva, se for o caso. Deus não se assusta com a sua verdade. Ele acolhe e transforma. É nessa sinceridade que o Espírito Santo encontra espaço para agir. Quanto mais você abre o coração, mais ele se revela. Lembre-se, não existe impossível para Deus. O que parece inalcançável para você é apenas o começo para ele. Talvez você esteja esperando uma resposta há meses, talvez até anos, e ache que já não há saída. Mas
E se essa espera for justamente o preparo para algo maior do que você imagina? E se o silêncio que você tanto teme for, na verdade, um tempo de construção? É como o agricultor que planta e não vê o fruto imediatamente, mas sabe que a semente está germinando debaixo da terra. Assim é sua vida nas mãos do Criador. Você pode não ver agora, mas algo está sendo gerado. E quando esse impossível acontecer, você vai olhar para trás e entender que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada angústia teve um propósito. Nada será em vão. Você não passará pelo fogo para sair do outro lado da mesma forma. Você sairá mais forte, mais sábio e mais cheio de fé. O milagre não é apenas o resultado final, mas também o processo de transformação que acontece dentro de você enquanto espera. Agora, eu quero que você faça algo especial. Se este vídeo está tocando o seu coração, eu peço que você se inscreva no canal. Mas não quero que você faça isso apenas por costume, nem porque eu estou pedindo. Quero que seja uma decisão consciente, como quem decide caminhar junto nessa jornada de fé. Quando você se inscreve, você está dizendo: eu quero continuar crescendo, quero ouvir mais palavras que alimentem minha esperança. Quero fazer parte de uma comunidade que crê no impossível. E mais do que se inscrever, eu quero que você participe de forma única. Escreva nos comentários qual é o impossível que você está esperando acontecer na sua vida. Pode ser algo pessoal, familiar, profissional ou espiritual. Não precisa entrar em detalhes íntimos, apenas declare com fé: eu espero por este milagre. Ao compartilhar, você não apenas fortalece a sua fé, mas também inspira outras pessoas que vão ler e se identificar. Juntos, criamos uma corrente de esperança que vai muito além deste vídeo. Esse é o convite. Inscreva-se, interaja e seja parte viva dessa mensagem. Porque o impossível não é apenas para alguns, é para todos que decidem acreditar. Você já percebeu como a vida tem ciclos que parecem se repetir? Às vezes, você sente que está preso em um labirinto, andando em círculos, sem encontrar saída. É como se sempre voltasse ao mesmo ponto. Uma nova tentativa, uma nova frustração, um novo recomeço que logo esbarra em dificuldades. Esses ciclos muitas vezes não acontecem porque você não é capaz ou porque falta inteligência, mas porque existe algo mais profundo que precisa ser tratado dentro de você. É exatamente aí que o Espírito Santo atua, quebrando correntes invisíveis que seguram você no mesmo lugar, libertando daquilo que aprisiona a mente e o coração. Ele é especialista em dar direção quando todos os caminhos parecem iguais. Talvez você já tenha se sentido perdido ao tomar decisões importantes. O peso de escolher o rumo certo pode ser sufocante. Um emprego que pode mudar sua carreira, uma decisão familiar que afeta todos ao redor, ou até mesmo a dúvida sobre qual caminho espiritual seguir. Essas escolhas, por mais pessoais que sejam, não precisam ser tomadas sozinho. O Espírito Santo é chamado de Consolador, não apenas porque conforta, mas porque orienta. Ele fala de forma suave, mas clara, mostrando o que é necessário para que você não se perca em meio às vozes do mundo. Quantas vezes você já sentiu no íntimo que deveria ou não fazer algo e depois percebeu que era a decisão certa? Essa intuição, que parece apenas uma sensação, é muitas vezes a forma de Deus guiar você. No livro de João, capítulo 16, versículo 13, está escrito: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E isso significa que você não precisa caminhar às cegas. Existe um guia fiel, alguém que não erra, que não se engana e que deseja conduzir você pelos melhores caminhos. Mas é necessário silenciar o barulho ao redor para ouvir essa voz. O mundo está cheio de distrações, redes sociais, opiniões alheias, pressões sociais, comparações constantes. Tudo isso rouba sua atenção e faz com que você perca de vista o que realmente importa.
Quando você cria momentos de silêncio, quando escolhe parar e ouvir, descobre que a resposta sempre esteve mais perto do que imaginava. Outro ponto importante é que o Espírito Santo não apenas guia, mas também fortalece você para obedecer. Muitas vezes você sabe o que deve fazer, mas falta coragem. Quantos sonhos foram abandonados porque o medo falou mais alto? Quantas oportunidades foram desperdiçadas porque você acreditou que não era capaz? É exatamente nesses momentos que ele dá força para você dar passos maiores do que conseguiria sozinho. A fé não elimina o medo, mas coloca você acima dele. É como atravessar uma ponte instável, sabendo que existe alguém segurando suas mãos firmemente. E não pense que o agir de Deus se limita a grandes acontecimentos. Muitas vezes, ele se revela nas pequenas coisas, na paz que invade seu coração sem motivo aparente, no encontro inesperado que abre uma porta de oportunidade, no conselho de alguém que aparece exatamente na hora em que você precisava ouvir. São sinais discretos, mas que confirmam: você não está sozinho nessa jornada. O impossível pode estar acontecendo aos poucos, de maneiras que você ainda não percebeu. É como uma construção silenciosa, pedra sobre pedra, até que um dia você olha e enxerga a obra completa. Você pode estar atravessando um período de silêncio de Deus, e esse silêncio incomoda, dói, causa incertezas. Mas lembre-se, o agricultor não fala durante o crescimento da planta, mas trabalha nos bastidores para garantir que o solo esteja fértil. Da mesma forma, o Espírito Santo trabalha em áreas da sua vida que você não consegue ver. Ele arruma relacionamentos, prepara oportunidades, fortalece sua mente, e quando chega o tempo certo, o que parecia impossível se manifesta diante de você. É como se uma cortina fosse aberta, revelando algo que já estava sendo preparado há muito tempo. Nesse processo é fundamental que você não se compare com os outros. Cada pessoa tem sua própria caminhada, seu próprio tempo, suas próprias batalhas. O que Deus está construindo em sua vida não pode ser medido pela régua de ninguém mais. Talvez você veja pessoas alcançando coisas que você ainda não alcançou, e isso gere frustração. Mas lembre-se, aquilo que é para você, ninguém pode tomar. O Espírito Santo não trabalha com pressa, mas com perfeição. Ele não atrasa, ele prepara. E o que é construído com ele permanece firme, não se abala com o vento das circunstâncias. E quando o impossível acontecer, você será testemunha viva de que não foi força sua, não foi sorte, não foi coincidência, foi Deus. Essa consciência muda tudo. Ela impede o orgulho de tomar conta, porque você sabe que não foi sozinho. Ela aumenta sua gratidão, porque você reconhece que recebeu mais do que merecia. Ela fortalece sua fé, porque você passa a crer que se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. E mais do que isso, sua vida se torna inspiração para outros que ainda estão esperando pelo milagre. Por isso, não desanime no processo. O impossível não é apenas sobre um resultado, mas sobre quem você se torna enquanto espera. Você está sendo moldado, preparado, fortalecido. E cada lágrima, cada oração, cada passo em meio às dificuldades está sendo usado para que o propósito maior se cumpra em sua vida. Você já reparou que muitas vezes o impossível se revela nos momentos em que você menos espera? É como se Deus escolhesse justamente as situações mais improváveis para mostrar que Ele é capaz de fazer além do que seus olhos podem enxergar. Talvez hoje você esteja carregando uma dor que ninguém ao seu redor consegue entender. Pode ser a falta de recursos, a ausência de alguém querido, um sonho adiado ou até mesmo a luta contra algo que só você sabe. Esses pesos silenciosos que você guarda no fundo da alma são justamente os lugares onde o Espírito Santo deseja agir.
Ele não é indiferente à sua realidade. Pelo contrário, conhece cada detalhe da sua caminhada, desde os sorrisos mais discretos até as lágrimas que você nunca deixou ninguém ver. E quando ele decide agir, não há barreiras que possam impedir. O impossível não depende da força do seu braço, do seu status, do seu nível de conhecimento ou de qualquer influência humana. Ele depende unicamente do poder de Deus que se manifesta em quem crê. E é justamente por isso que muitas vezes o milagre acontece de forma inesperada, porque não há espaço para dúvidas sobre quem foi que operou. O milagre não é para provar sua capacidade, mas para revelar a glória de quem o criou. No livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 17, está escrito: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Você percebe o peso dessa verdade? Nada é difícil demais para ele. Nada significa exatamente isso. Não existe diagnóstico fechado demais, não existe dívida grande demais, não existe porta trancada demais, não existe coração endurecido demais. Quando o Espírito Santo decide visitar, ele muda a atmosfera, transforma o impossível em realidade e abre caminhos onde você só via muros. Mas para viver isso, você precisa aprender a entregar. E entregar não é simples, porque exige abrir mão do controle. É admitir que você não consegue resolver tudo sozinho, que existem áreas da sua vida em que apenas Deus pode agir. Muitas vezes, você insiste em carregar fardos que não foram feitos para os seus ombros. Tenta resolver no grito, na força, no cansaço, e o resultado é apenas mais peso. Mas quando você solta, quando coloca diante de Deus e confia, algo sobrenatural acontece. A paz substitui a ansiedade. A esperança substitui o medo e o descanso substitui o desespero. É nesse lugar de entrega que o impossível começa a se manifestar. Pense por um momento, o que você tem tentado controlar sozinho. Talvez seja uma situação familiar, um problema financeiro, uma decisão profissional ou até mesmo um relacionamento. Enquanto você tentar segurar tudo com as próprias mãos, o peso será insuportável. Mas quando você abre espaço para que o Espírito Santo conduza, até o que parecia perdido pode ser restaurado. Não é sobre desistir, é sobre confiar. Não é sobre cruzar os braços, mas sobre entender que você não precisa caminhar sozinho. E o mais incrível é que, quando você menos espera, a resposta chega. Às vezes em forma de uma porta que se abre, outras vezes em forma de uma força renovada dentro de você, que o faz continuar mesmo quando tudo parecia acabado. O milagre não é apenas externo, é também interno. O Espírito Santo não transforma apenas circunstâncias, ele transforma corações. Ele muda a forma como você vê a vida, como reage às dificuldades e como se posiciona diante das batalhas. O impossível não é apenas sobre algo grandioso acontecendo fora de você, é também sobre a transformação silenciosa que acontece dentro de você todos os dias. Talvez você esteja pensando que não tem fé suficiente, que já errou demais, que não é digno de viver o impossível. Mas lembre-se, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os que se entregam. A graça não depende do seu histórico, mas do amor incondicional que Ele tem por você. Não importa quantas vezes você caiu, sempre haverá uma mão estendida pronta para levantá-lo. O Espírito Santo não visita corações perfeitos, mas corações dispostos. Ele não busca pessoas sem falhas, mas pessoas que decidem acreditar mesmo em meio às falhas. E acredite, cada detalhe da sua história pode ser usado para um propósito maior. Aquilo que você considera fracasso pode se tornar testemunho. Aquilo que você considera fraqueza pode se tornar força. O que hoje parece dor pode amanhã ser instrumento para curar outras pessoas. O impossível não é apenas sobre você, é também sobre quem será impactado.
através de você. O milagre que acontece na sua vida pode ser a resposta da oração de alguém que você nem conhece. É assim que Deus trabalha, conectando histórias, alinhando caminhos, transformando dores em bênçãos. Por isso, não despreze o processo. Mesmo que doa, mesmo que pareça demorado, mesmo que você não entenda, continue confiando. O que está sendo gerado dentro de você é maior do que você pode imaginar. E quando chegar a hora, você entenderá que cada lágrima valeu a pena, que cada espera teve sentido e que cada oração foi ouvida. O impossível vai acontecer, não porque você merece, mas porque Deus é fiel. Você já percebeu como a esperança pode renascer de um simples detalhe? Às vezes, é uma palavra inesperada, um abraço silencioso, um sinal pequeno que aos olhos de muitos não significa nada, mas que para você é combustível para continuar. O Espírito Santo trabalha justamente nesses detalhes, porque ele sabe exatamente do que você precisa em cada fase. Talvez hoje você não precise de um grande milagre diante de todos, mas apenas da certeza de que não está sozinho. Essa certeza muda tudo, porque mesmo em meio à escuridão, você consegue enxergar uma luz suficiente para dar o próximo passo. E é assim que ele age, passo a passo. Você gostaria que tudo se resolvesse de uma vez, que cada problema tivesse uma resposta imediata, que cada oração fosse respondida no mesmo instante. Mas o processo tem um valor que muitas vezes você ignora. É no processo que sua fé cresce, que sua paciência amadurece, que sua confiança é consolidada. Sem processo, o milagre seria apenas um espetáculo. Mas com ele, o milagre se torna aprendizado, transformação e base sólida para a sua vida. O Espírito Santo não está apenas interessado em resolver seus problemas, mas em formar você para viver em vitória permanente. Lembre-se do que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso significa que você não apenas supera, mas supera com propósito. Você não apenas atravessa o fogo, mas sai dele refinado como ouro. Você não apenas enfrenta tempestades, mas aprende a navegar nelas com confiança. Essa é a diferença entre quem caminha sozinho e quem caminha com Deus. A vitória não é apenas um resultado, é um estilo de vida. E mesmo quando você não entende, o Espírito Santo continua agindo. Talvez hoje você esteja em um lugar em que as perguntas são maiores do que as respostas. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu ainda não consegui vencer essa situação? Por que parece que todos avançam e eu fico parado? Essas perguntas fazem parte da jornada, mas não podem ser maiores que a confiança. Você não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas confiar em quem já sabe o fim desde o começo. É como uma criança que segura a mão do pai, sem precisar entender para onde está indo. A confiança basta. E quando você decide confiar, algo dentro de você muda. O medo que paralisava começa a perder força. A ansiedade que dominava seus dias começa a dar lugar à paz. A solidão que parecia sufocar dá espaço para a certeza de que existe alguém caminhando ao seu lado. Essa transformação não é fruto de esforço humano, é resultado da presença real do Espírito Santo. Ele habita em você, ele caminha com você, ele fortalece você. É essa presença que o torna capaz de enfrentar o impossível. Mas há um ponto que você precisa compreender. O impossível não é apenas para resolver problemas externos, ele também acontece dentro de você. Quantas vezes você já pensou que não conseguiria perdoar alguém, que não conseguiria recomeçar, que não teria forças para mudar? Esses são impossíveis internos, invisíveis, que muitas vezes são ainda mais difíceis do que os externos. E é exatamente aí que o Espírito Santo age com poder. Ele toca em feridas antigas, quebra correntes emocionais, renova sua mente e dá forças para você escrever uma nova história. O impossível não está apenas no milagre que você vê,
mas na transformação que você vive. Talvez você tenha acreditado por muito tempo que sua vida estava destinada a repetir padrões, fracassos, perdas, dores. Mas a verdade é que Deus não escreveu sua história para ser um ciclo de derrotas. Ele escreveu sua história para ser marcada por vitórias, por recomeços, por superações. O Espírito Santo é quem garante que você não está preso ao passado, mas tem um futuro cheio de esperança. O que passou não define o que virá, porque a graça é capaz de ressignificar tudo. O impossível, muitas vezes, é simplesmente acreditar que você ainda pode sonhar, que ainda pode recomeçar, que ainda pode ser feliz. E essa fé é o primeiro passo para que o milagre aconteça. Você precisa lembrar também que sua vida não é apenas sobre você. Tudo o que acontece em você pode ser usado para alcançar outras pessoas. Quando o Espírito Santo transforma sua dor em força, essa força se torna testemunho. Quando ele transforma sua fraqueza em coragem, essa coragem inspira outros. Quando ele realiza o impossível em sua vida, outras pessoas começam a acreditar que também podem viver o impossível. É assim que sua história se torna semente para novas histórias, e seu milagre se multiplica no coração de muitos. Por isso, não esconda o que Deus tem feito em você. Compartilhe, fale, declare. Cada vez que você fala do impossível que aconteceu na sua vida, você alimenta a fé de alguém que está precisando. Não se trata de exibir conquistas, mas de testemunhar a fidelidade de Deus. O mundo precisa ouvir que ainda existem milagres, que ainda existe esperança, que ainda existe poder para transformar qualquer realidade. E você é a prova viva disso. Não subestime o impacto da sua vida. Talvez você ache que sua história é pequena demais, que ninguém se importaria em ouvir. Mas lembre-se, às vezes, uma palavra simples, compartilhada com sinceridade, pode salvar alguém do desespero. Você pode ser resposta de oração para alguém que você nem conhece. O Espírito Santo não usa apenas grandes pregadores, líderes ou pessoas famosas. Ele usa qualquer um que esteja disposto. E você, com sua vida, com suas experiências, com sua fé, pode ser canal do impossível para outras pessoas. Você já percebeu como o impossível não acontece apenas para transformar situações externas, mas também para moldar o que você carrega dentro do coração? Muitas vezes você pede a Deus que mude o cenário, mas o Espírito Santo vem e muda primeiro você. Ele mexe na forma como você enxerga as dificuldades, fortalece sua coragem, expande sua paciência e faz você perceber que aquilo que parecia um peso insuportável se torna oportunidade de crescimento. O impossível não é apenas o fim da luta, é o aprendizado que você leva dela. E isso é poderoso, porque cada batalha que você vence, mesmo que pequena, prepara você para algo maior. O impossível não acontece de repente sem que haja preparo. Deus não coloca você em lugares altos sem antes firmar suas raízes. O Espírito Santo trabalha nos bastidores da sua vida, aprofundando sua fé, alargando sua visão e curando áreas que você nem sabia que precisavam ser curadas. É nesse processo que ele constrói dentro de você a capacidade de sustentar o que virá. Porque não basta apenas receber o milagre, é preciso estar pronto para viver o depois dele. Pense em quantas vezes você pediu pressa, mas Deus ofereceu processo. Isso porque ele sabe que o que é construído com pressa pode ruir facilmente, mas o que é firmado com propósito permanece. Cada espera, cada silêncio, cada desafio faz parte desse alicerce. E mesmo que você não entenda agora, um dia vai olhar para trás e agradecer por não ter recebido tudo no seu tempo, mas no tempo certo. Porque o tempo de Deus não é cronológico como o seu. Ele é perfeito, alinhado com o propósito que ele já escreveu para a sua vida. No livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1, está escrito: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa é a promessa que você pode carregar consigo. Não importa quanto tempo leve,
Ele sempre ouve. O silêncio não significa ausência, significa trabalho invisível. Enquanto você acha que nada está acontecendo, o Espírito Santo está alinhando pessoas, preparando oportunidades, curando feridas e construindo caminhos que você ainda não pode ver. É como uma cena de teatro. Você só vê a cortina fechada, mas por trás dela, os cenários estão sendo preparados para o próximo ato. E quando a cortina se abrir, tudo fará sentido. Mas para que isso aconteça, você precisa aprender a confiar de verdade. Confiar não é fácil, porque significa abrir mão do controle. Significa continuar caminhando mesmo sem enxergar o fim da estrada. É como andar pela noite iluminado apenas por uma pequena lanterna. Você não vê todo o caminho, mas a luz suficiente para dar o próximo passo já está lá. Assim é a fé. Você não precisa enxergar todo o futuro, precisa apenas confiar que Deus já está nele, preparando tudo para você. E nesse processo de confiança, você vai perceber algo incrível. O impossível começa a se tornar natural, porque a cada passo de fé, você descobre que é sustentado, que é cuidado, que é amado. Essa certeza não vem de circunstâncias, mas da presença constante do Espírito Santo. Mesmo nos dias em que tudo parece contrário, ele continua lá. Mesmo quando você sente que não tem forças, ele continua sustentando. Mesmo quando você não percebe, ele está ao seu lado. Essa constância é o que muda sua perspectiva. O impossível deixa de ser apenas um desejo distante e se torna parte da sua caminhada diária. E não pense que esse agir acontece apenas em situações grandiosas. O Espírito Santo também está nos detalhes do cotidiano. Ele está quando você encontra forças para sorrir em meio à dor, quando encontra coragem para recomeçar após um fracasso, quando encontra paz em meio ao caos. Esses pequenos milagres diários são sinais de que o impossível já está acontecendo, mesmo que você não perceba. Porque viver pela fé não é esperar apenas por um grande milagre no futuro, mas reconhecer os pequenos milagres que acontecem todos os dias. Talvez hoje o impossível que você precisa não seja uma cura, uma porta aberta ou uma resposta financeira. Talvez seja simplesmente encontrar paz dentro de si. Talvez seja acreditar de novo, sonhar de novo, levantar de novo. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele renova a esperança, reacende a chama, fortalece os joelhos cansados. Ele não permite que você permaneça no chão, porque sabe que ainda há muito pela frente. O impossível é ver você levantando quando todos esperavam que você desistisse. É ver você florescendo em um terreno que parecia seco. É ver você construindo uma nova vida a partir das cinzas. E acredite, você pode. Não porque é forte, mas porque não está sozinho. O mesmo Deus que abriu o mar, que fez cair muralhas, que ressuscitou vidas, é o mesmo que hoje deseja agir em você. Não existe nada pequeno demais para ele, nem nada grande demais que esteja fora do seu alcance. O impossível é o lugar onde ele mais gosta de mostrar sua fidelidade. E você, exatamente como está, pode experimentar isso. Por isso, continue acreditando, continue esperando, continue caminhando. O impossível não é uma ilusão, é uma promessa. E no tempo certo, você verá que valeu a pena confiar. Agora que você chegou até aqui, percebe como o impossível nunca foi sobre circunstâncias distantes, mas sobre um Deus que se aproxima, que se revela e que transforma cada parte da sua história. O Espírito Santo não é apenas uma promessa futura. Ele é presença viva, constante e real dentro de você. Ele não te observa de longe, mas caminha ao seu lado em cada detalhe, desde os dias silenciosos até os momentos em que tudo parece desmoronar. É nessa presença que você encontra força para seguir, esperança para sonhar e coragem para acreditar de novo. O impossível acontece quando você decide não desistir. Porque mesmo que a vida tenha trazido perdas, atrasos ou dores que ninguém mais consegue entender, Deus continua escrevendo a sua história com perfeição. E sabe o que é mais bonito?
Ele não apaga os capítulos de dor, mas os transforma em testemunho. O que hoje pesa em você, amanhã será resposta para alguém que precisa ouvir o que você viveu. O Espírito Santo não desperdiça nenhuma lágrima, nenhum momento de espera, nenhuma luta. Tudo é parte do fio que ele tece para formar um propósito maior. Por isso, você não precisa ter medo do amanhã. Ainda que as incertezas gritem, ainda que os números não fechem, ainda que as portas pareçam trancadas, existe um Deus que tem a chave de tudo. Ele não depende de lógica, não depende de circunstâncias, não depende de sistemas humanos. Ele abre caminhos onde não existem. Ele multiplica onde há falta. Ele ressuscita onde só há morte. Ele é especialista em reverter cenários que pareciam irreversíveis. O impossível é a assinatura de Deus na história daqueles que escolhem confiar. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, está escrito: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não é limitada a um tempo ou a uma geração, ela é viva para você hoje. Onde houver medo, ele coloca coragem. Onde houver fraqueza, ele coloca força. Onde houver vazio, ele coloca plenitude. Essa é a certeza que o Espírito Santo planta dentro do seu coração. Você nunca está sozinho. E é nesse ponto que eu quero falar diretamente com você. Continue acreditando. Continue declarando, continue sonhando, continue andando, mesmo que em passos pequenos. O impossível não acontece em um único instante. Ele é construído em cada passo de fé que você dá. Não se compare com a caminhada de outros, porque Deus tem um caminho único para você. A velocidade não importa. O que importa é que você não pare, porque cada passo que você dá aproxima você da promessa. E cada dia que você permanece firma raízes mais profundas no propósito. E aqui nesse momento final do nosso vídeo, eu quero te fazer um pedido especial. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu o Espírito Santo falando com você em algum momento, se algo aqui fez sentido para a sua vida, se inscreva no canal. Mas não como um gesto automático, e sim como um compromisso de caminhar junto, de continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé e lembram você de que o impossível é real. Essa inscrição é mais do que um clique, é um símbolo de que você quer continuar se alimentando dessa mesma fonte. Também quero abrir um espaço de verdade e de coração para coração. Compartilhe nos comentários a sua história. O que você tem vivido? Qual impossível você já experimentou? Qual impossível você ainda espera? Que marcas o Espírito Santo já deixou na sua jornada? Suas palavras podem ser resposta para outra pessoa que talvez esteja passando pelo mesmo. Esse espaço não é apenas para ouvir, mas para compartilhar, para criar uma comunidade de fé que se fortalece mutuamente. Imagine quantas vidas podem ser tocadas quando você decide contar o que Deus fez ou está fazendo. E se você gostou desse vídeo, diga também o que aprendeu aqui. Qual foi o trecho que mais falou com você? Qual foi o versículo que entrou fundo no coração? Essa interação não é só um retorno, mas é um ato de fé. Porque quando você declara o que Deus está fazendo, você firma no mundo espiritual aquilo que já começou dentro de você. É como plantar sementes que vão frutificar, não só na sua vida, mas na vida de quem também ouvir. Saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Mesmo que os dias sejam desafiadores, você faz parte de algo maior, de uma comunidade que escolheu acreditar no poder transformador de Deus. E juntos, nós vamos continuar declarando, acreditando e vivendo o impossível. Cada história compartilhada, cada testemunho contado, cada palavra deixada aqui se transforma em alimento para alguém que precisa de esperança. E é isso que nos move. Sermos instrumentos do Espírito Santo, espalhando luz em meio à escuridão. Então, antes de encerrar, eu quero dizer isso para você.
Você é amado, você é escolhido, você é cuidado. Não desista, não se cale, não se esconda. Continue, porque o impossível vai acontecer e você vai testemunhar com seus próprios olhos aquilo que parecia inalcançável. E quando isso acontecer, lembre-se de voltar aqui e contar, para que juntos possamos glorificar a Deus pela obra que Ele realizou. Que a paz do Espírito Santo esteja em você agora, enchendo sua mente e coração. E que esse vídeo seja apenas o começo de muitas experiências profundas que você ainda terá com Ele. Amém.